E aí, galera ligada aqui no canal Vasco Connection, mais um vídeo aqui no canal, mas dessa vez quem vai trazer as informações aqui para o canal é o meu ídolo na comunicação esportiva, o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi e também do canal Wellington Campos FC. Galera, é um caminhão de informações que o Wellington traz aqui para vocês. Então, assim, antes de... Vai na descrição aqui, ou vai no canal do Wellington Campos, o Wellington Campos FC, no YouTube. Clica uma vezinha lá, é de graça. Tem um botão escrito, inscreva-se ali embaixo, se inscreve, deixe seu like no canal do Wellington também. Pega o link e compartilha com geral aí, beleza? No final do vídeo eu volto aqui para agradecer a vocês. Fala com a galera aí, Wellington. Alô, meu querido Eduardo Ferrari, um abraço para você, um bom domingo para os nossos assinantes do seu canal, o meu também, por que não? Último dia de preparação do Vasco da Gama para o grande jogo de amanhã com o Flamengo, 9h10 da noite no Maracanã. Vamos ficar de olho nesta preparação. Vascaína está bem fechada, né? Vasco em semanas de clássicos sempre, tradicionalmente, dá aquela fechada para que a preparação seja com tranquilidade e que possa, então, fazer um grande jogo. Vamos recuperar aqui algumas matérias envolvendo o técnico Barbieri, Maurício Barbieri, o Eduardo, porque o Vasco soma hoje 3 pênaltis perdidos no Campeonato Carioca. Foi um com o Pedro Raul, diante do Volta Redonda, foi até derrota do Vasco da Gama. Depois ele perdeu no domingo passado, quando o Flamengo fez o pênalti, através do Ayrton Lucas em cima do Marlon Gomes, e poderia o Vasco ali abrir 2-0, ele bateu a meia altura, a feição do goleiro Santos para defender, e aí no jogo com o Bangu, quinta-feira em São Januário, também teve um pênalti sofrido pelo Paulo Vitor, e aí o experiente Alex Teixeira foi quem cobrou, méritos para o goleiro que fez a defesa. O técnico Maurício Barbieri foi perguntado quanto a isso, se preocupa como ele trabalha esta questão. Vamos ouvir, então, o técnico Maurício Barbieri com relação aos pênaltis. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente, mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros dois. Talvez cansaço do último jogo, difícil explicar, não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Não sei se te convenceu, Eduardo, os seus assinantes também, a explicação do técnico Maurício Barbieri quanto aos pênaltis, né? Você tem uma diferença. Pênalti, ele acontece durante o jogo, e quando é para definir vaga ou título, é tiro livre da marca do pênalti. A gente, para facilitar, acaba falando disputa de pênaltis, né? Mas o Vasco vai, sem dúvida, trabalhando esta questão aí. Talvez tenha sido uma coincidência. Com relação a esta vantagem que o Vasco tem nas semifinais, 2 empates dá ao Vasco uma vaga nas finais do Campeonato Carioca. Também foi perguntado ao Fernando Diniz se isso traz uma tranquilidade. Ele prefere trocar esta palavra tranquilidade por outra. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa
construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Tranquilidade não tem como, né? Não tem como ser tranquilo um jogo com a equipe do Flamengo, nem de um lado nem do outro. Agora, o torcedor vascaíno, ele passa por um momento de confiança, ele readquire credibilidade na sua equipe e até cobra, né? Foi assim contra o Bangu, porque o time não estava tão bem, cantou vamos jogar Vasco e depois cantou Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar. 2 momentos do Vasco, um pedindo para o time jogar, fazendo uma cobrança, e outro dizendo que o Vasco vai pegar de jeito este Flamengo. Coisa que a gente já não ouvia há algum tempo, né? Alguns anos, o Vasco muito acanhadinho. O Maurício Barbieri foi perguntado sobre esta repercussão do torcedor, o torcedor cantando desta maneira em São Januário, como ele viu, já projetando o jogo de amanhã para o Maracanã e depois no outro final de semana também. Conta, Maurício. O torcedor está no papel dele, ele é emoção, ele vai do céu, depois desce, enfim, eu acho até que por isso o futebol tem o tamanho e a dimensão que tem, né? Porque acaba saindo do aspecto racional, falando do torcedor, e entra no emocional, do ídolo, da questão. A questão deles estarem cobrando, como eu disse, no final das contas é positivo, é sinal de que hoje a torcida espera um nível aqui do Vasco, e não vai aceitar menos, isso é ótimo, a gente também se cobra para sempre entregar aqui, a gente quer, é fruto do que a gente construiu nesse pouco tempo de trabalho, né? Em relação ao último canto, a rivalidade natural, volto até a dizer, respondendo a própria pergunta, é importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais, do lado deles eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo, essa doação, essa entrega para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali dentro das 4 linhas, fora a gente tem que se respeitar. É um ponto em que muitas vezes a gente não bate, ou não se fala tanto, quanto melhor for o meu adversário, melhor eu tenho que ser. Então, esse fato de um puxar o outro é o que torna o esporte tão bonito. Se não fosse isso, os recordes não seriam batidos, os números, ninguém procuraria melhorar, né? Então, a gente vai enfrentar um grande adversário, quer vencer. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente, a ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. E para a gente fechar, trazendo aí extratos da entrevista do Maurício Barbieri em São Januário, na última quinta-feira, mas projetando o clássico com o Flamengo, foi perguntado a ele se ele espera 2 jogos diferentes com o Fla daquilo que foi no último domingo, envolvendo um jogo da Taça Guanabara, que o Flamengo poderia ter sido campeão se tivesse vencido ou empatado com o Vasco. O Fluminense se aproveitou da vitória vascaína, ganhou o jogo e acabou sendo campeão no meio de semana. Você espera 2 jogos diferentes? O que você espera, Maurício? Eu não sei se os jogos vão ser diferentes. Eu acho que, via de regra, cada jogo é um jogo, né? É uma história, mas eu acho que, sem dúvida, o componente emocional talvez ainda esteja um pouquinho mais aflorado, como você disse, pelo fato de ser uma decisão, de que quem
não conseguir sobressair, está fora da decisão maior do campeonato. Acho que isso, sem dúvida, traz um ingrediente, um ambiente e um contexto diferente. Agora, dentro do campo vão ser duas grandes equipes se enfrentando, buscando estratégias, uma para sobressair sobre a outra, como normalmente acontece. Portanto, o Maurício Barbieri participando comigo. Aí deixa eu dar um pitaco, uma observação, o Eduardo Ferrari. Pelo que a gente vem sentindo, tudo indica, salvo qualquer problema de ordem médica, é que ele vai repetir o time do jogo de domingo passado, amanhã contra o Flamengo. Sendo que naquele jogo ele começou com o Miranda, só que o Miranda se lesionou, torceu o tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo, por volta ali de 30, 35 minutos, e entrou o Manuel Capasso, acabou fazendo um belo jogo, jogou muito bem contra o Bangu. Então eu arriscaria esta escalação para amanhã, repetindo o que vem fazendo o Maurício, com o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrei e mais o Alex Teixeira na frente, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. É o time que a gente está apostando para esse jogo de amanhã com o Flamengo, 9h10 da noite, casa cheia novamente. Um abraço, meu querido Eduardo Ferrari. Fica com Deus aí, saúde para sua mamãe, saúde para todos os nossos assinantes e um grande domingo a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fiquem com Deus. E aí, rapaziada, vocês gostaram? Então, eu avisei, o cara é uma máquina de informações, o cara sabe o que tá... Pô, isso aí é fera, né, gente? Falar de um jornalista, de um comunicador consagrado, é fácil pra caramba, né? Acompanho desde a minha infância, então, assim... Wellington, tô te chamando de velho não, hein? Acompanho desde a minha infância ele, enfim, Zé Carlos Araújo, Luiz Penido, Heraldo Leite, entre outras feras aí na comunicação esportiva. O Wellington é um baita de um jornalista e está me abençoando aqui com os seus conteúdos, ajudando aqui nesse momento delicado. Wellington, muito obrigado. Gente, vai lá no canal do Wellington Campos, se inscreve, deixa o like lá, puxa, ó, os inscritos daqui assistem lá também, é muito legal essa troca de amizade, né, de pô, vou assistir aqui, vou assistir a opinião. É claro, o Wellington é fera demais, tá? Um cara que é acima ali do bem e do mal. Mas, galera, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.